pode evidentemente acontecer também no que concerne ao Eurípides. É o meu modo de pensar, o meu modo de enxergar. O Eurípides corre verdadeiro risco de morte dentro do presídio de Icém. Isso é o óbvio ululante que o magistrado de Olímpia, infelizmente, depois de nós ter feito dezenas de petições nesse sentido para ele não entendeu assim. Preferiu fechar os olhos para a realidade triste que o Eurípides está recebendo nesse instante. E nós temos que ver essa situação surrealista de um cidadão que é atirado, agredido na sua própria residência, receber uma prisão preventiva, que no meu modo de ver é surreal. Do ponto de vista do advogado, o culpado por tiroteio é o cobrador principal de Rio Preto, doutor? Bom, no meu modo de entender, o principal culpado desses acontecimentos são os dois cidadãos que vieram aqui e enfrentaram a família de Eurípides, os seus amigos que compareceram, né, nesse acontecimento de uma maneira completamente sem malícia, sem prevenção nenhuma. Tanto é que se tivesse com a intenção de matar, se tivesse com a intenção de defender, se tivesse com a intenção de fazer alguma coisa, Elton teria vindo armado, o Laerte teria vindo armado. Eu nunca vi cilada com esse ponto, com esse aspecto. Duas pessoas desarmadas enfrentando dois cidadãos armados. Que, aliás, que é um objeto que constrange todos aqueles que pegam o processo da defesa de Eurípides e todos os seus companheiros, é aquele fato de inexistir prova de que o cidadão, aquele moço infeliz que morreu nesse tiroteio, estivesse armado. Pode folhear, pode pesquisar, pode olhar todas as folhas do processo, folha por folha, página por página, depoimento por depoimento. Não foi pegado a arma na mão do cidadão que morreu. Ele estava, de acordo com o inquérito policial, desarmado. Só que, posteriormente, o exame de baliza que foi feito em suas mãos constatou que realmente ele estava armado, ele estava com marcas de pólvora nas duas mãos, o que, no meu modo de sentir, é uma desmoralização para o inquérito policial. Mas doutor, perguntei para ele, Walter. O senhor Bom, está sendo feita uma pergunta aí ao Dr. Tanuri por um colega da rádio, Walter Caruso, e a gente aguarda algum instante quando a gente acompanha aqui, ó, Carlão, Silvio, né? Pessoal da TV Tem por aqui também. Na minha concepção, acompanhando o Dr. Tanuri. Cidadão olimpense, eu não posso conceber que nós, que vivemos aqui numa cidade pacata, que nós, que estamos aqui tranquilamente no nosso cotidiano, vemos a nossa casa invadida, atirada. O Eurípides foi atirado dentro do seu próprio lar. Ele não estava no botequim da esquina fazendo escândalo. Ele não estava fazendo arruaça na rua. Ele não estava na zona de prostituição. Ele estava no recanto sacrossanto do seu lar. É a Constituição brasileira que dá para o brasileiro, em resumo, que o lar é o recesso sacrossanto da sua existência, do seu lar. A casa é o reduto onde o cidadão tem que ter, evidentemente, a maior segurança. Surrealisticamente, o cidadão que é atirado na sua casa e age em legítima defesa, esse cidadão está preso. Isso é um absurdo. Isso choca o sentimento de qualquer cidadão brasileiro que conhece os mínimos conhecimentos da Constituição Federal. Eu não posso conceber uma situação dessa. E é em decorrência disso que nós já estamos com o habeas corpus dentro do Tribunal de Justiça para resolver essa situação. E só não fizemos antes porque era uma questão de selecionar prioridades. Qual era a prioridade maior do Eurípides? A prioridade maior do Eurípides não é a liberdade. A prioridade maior do Eurípides é a sua própria vida e a sua existência. Por isso que nós fizemos por mais de 10 vezes pedidos ao ilustre juiz de direito desta comarca com a finalidade que transformasse a prisão preventiva em prisão domiciliar. Nós não pedimos que fosse revogada a prisão que foi formulada. Nós não pedimos que fosse revogada a prisão. Nós não pedimos liberdade preventiva, liberdade provisória. Nós pedimos uma coisa que é do fundo do coração e de humanidade. Que ele ficasse
preso, porém, na sua casa. Depois nós iríamos entrar com o habeas corpus, como de fato o fizemos. Primeiro a liberdade, primeiro a sua vida, a sua existência, que ele corre risco de vida e o risco de morte no presídio de Icém, em decorrência da falta de material para socorrer num caso de inesperado, e o caso do Eurípides não é inesperado, de ter, por falta de logística, de locomoção, porque a polícia terá que transportar por intermédio de viaturas que têm que sair da companhia de Nova Granada, se endereçar para o presídio de Icém, volta para São José do Rio Preto, em casos graves, para levar ao hospital de base. No meu modo de ver, de enxergar e de entender, isto demora. Isso pode levar à morte o Eurípides, como levou à morte o Amador, aquele pobre infeliz, aquele moço que morreu em circunstância trágica por falta de atendimento no CDP de Icém. Doutor, como que o senhor pretende convencer a justiça de que o Euripinho corre risco de vida corre risco de morte lá na cadeia? Simplesmente por um motivo muito simples. Os autos estão cheios, carregados, assoberbados, com prova de que o Eurípides sofreu há 10 anos 2 cirurgias. Ele colocou 2 estentes no seu coração. O Eurípides teve um alto grau de glicemia no hospital da Sociedade da Santa Casa de Olímpia, e ele teve que ser levado às pressas para a UTI, senão ele morreria. Por quê? Porque ele teve um ataque de hipotensão e a sua taxa de glicemia está nos altos. Atingiu o patamar de 480 mg, o que é um absurdo. Ele poderia ter morrido aqui na Santa Casa de Olímpia. Se ele tiver um processo como esse, ele que tem um processo grave é um cardiopata grave, ele que tem problemas de diabetes gravíssimos, ele que tem problema de hipertensão, se tiver um problema desse inesperado, repito, o CDP de Icém não tem material suficiente e a logística adequada para levá-lo do presídio até o hospital de São José do Rio Preto, no caso, o hospital de base. Doutor Galíbio, o senhor entrou com embargos de declaração, doutor Tanuri, o senhor entrou com embargos de declaração aqui da Justiça de Olímpia por conta das decisões aí do doutor Eduardo. A quantas anda a decisão desse pedido? O doutor Eduardo, ele refutou 10 pedidos que nós fizemos nesse sentido. Nós tivemos um caso aqui uma vez, que foi muito conhecido na época, com o senhor Joaquim Pinheiro, que tinha problema no coração. O juiz, ele foi julgado em São José do Rio Preto, ele tinha problema de coração, ele era chagásico. Nós fizemos um pedido para o juiz de direito da comarca de São José do Rio Preto, que era o responsável do Tribunal de Júri naquela oportunidade. Em 48 horas, o senhor Joaquim Pinheiro estava na residência dele, porque é um lugar adequado. O cidadão doente, a lei que dá essa faculdade para que fique na sua casa quando tiver uma doença grave. Eu te pergunto, o cidadão que tem 2 estentes, o cidadão que tem um alto grau de glicemia, o cidadão que é hipertenso, o cidadão nessa circunstância corre risco de vida no presídio de Icém? Pois não, vó. Bom, o pessoal da TVT agora vai gravar com o doutor Tanuri e nós continuamos acompanhando aqui nossos colegas da TVT, né? E olha só, pessoal da TVT, e a gente volta já já.